E vamos defender aqui o nosso presidente da Câmara. Notícia no Brasil de Fato. E depois vamos para o site do pastor Henrique Vieira para a gente entender direitinho, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente seguir aqui e fazer bem o nosso trampo, meus caros. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ver aqui para a gente ter... para a gente poder ficar por dentro de tudo. Vamos lá, queridos. O PSOL se decide por candidatura própria à sucessão de Arthur Lira e lança pastor Henrique Vieira. Partido é crítico a Hugo Mota, líder do Republicanos e atual favorito da disputa. Reportagem aqui da Cristiane Sampaio. Vamos ler aqui o que ela apurou. Bancada do PSOL da Câmara dos Deputados, que congrega 13 parlamentares, decidiu que terá uma candidatura própria à sucessão de Arthur Lira do PP na presidência da Casa. A sigla decidiu lançar o pastor Henrique Vieira do Rio de Janeiro e deverá apresentar um plano eleitoral de metas na tarde desta terça, em coletiva de imprensa. Pastor da Igreja Batista do Caminho. O deputado é filiado ao partido no Rio de Janeiro desde 2007 e foi vereador pela sigla entre os anos de 2013 e 2017 em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele assumiu o cargo de deputado federal em fevereiro de 2023. O pisolista irá concorrer com Hugo Mota, do Republicanos, tido como favorito no pleito por ter obtido o apoio de 17 partidos até o momento. A disputa tende a ser polarizada entre os dois, pelo menos até o momento, pois ainda não há outro nome com chapa atuante. Antes candidatos, os deputados Antônio Brito, do PSD, e Elmar Nascimento, do União Brasil, desistiram de concorrer após a pressão de Lira e de outras lideranças por um nome de consenso. Hugo Mota tem em sua base um leque de apoios declarados que vai do PL de Jair Bolsonaro ao PT do presidente Lula, contando com um conjunto de siglas do Centrão e do campo progressistas. Pois é, gente. Depois de tudo que o Lira fez, hein? Apesar das costuras políticas com vistas à eleição já estar em andamento há alguns meses, o pleito só ocorre em fevereiro de 2025, quando Arthur Lira se despede do cargo de presidente. Após 4 anos no comando da casa, o sucessor do pepista deverá assumir a Câmara entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2027, podendo se reeleger. Eu trabalhei com a Martina, que bonito. Martina Medina editou essa matéria da Cristiane. Pois é, gente, a gente não pode não disputar a Câmara, porque a Câmara é a raiz de tantos problemas que a gente tem. E para apoiar o Henrique Vieira, ele tem um site próprio, o Xanda até me avisou, e eu vou ler também o site dele, que é bastante importante. É importante que vocês assinem o abaixo-assinado do pastor. Então, o PSOL tem que lançar candidatura própria, tá certíssimo mesmo, nós apoiamos isso. E vamos, inclusive, depois eu vou fazer um textinho no site para falar um pouco a respeito disso. Mas olha só, candidato à presidência da Câmara com o povo no poder. Imagine uma Câmara dos Deputados que realmente te representa. Com o presidente da Câmara comprometido em agilizar a votação de projetos que fazem diferença, como o fim da escala 6x1, com uma liderança que enfrente a fome e a desigualdade, ouça os movimentos sociais e lute pelos direitos dos estudantes e trabalhadores. Chega de colocar os interesses de poucos poderosos acima dos interesses da população. A escolha desse cargo é importante porque o presidente da Câmara, que decide quais projetos serão votados, lidera as discussões entre os deputados e representa a Casa em decisões importantes, influenciando diretamente na aprovação de leis que impactam a vida de todas e todos nós. Então temos aí, o pastor Henrique Vieira é vice-líder do governo e da bancada do PSOL, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Luta Antimanicomial e membro de diversas comissões, como de Direitos Humanos e Segurança Pública, é coautor da Lei das Cozinhas Solidárias, que garante alimentos gratuitos para quem precisa, e foi principal voz na defesa do direito ao casamento homoafetivo na Comissão da Família. Clique aqui para saber mais sobre a atuação do pastor Henrique Vieira. A eleição para escolher o novo presidente da Câmara
ocorrerá em fevereiro, data a ser definida. A decisão será tomada pela maioria dos deputados em uma sessão especial. O atual presidente Arthur Lira apoia Hugo Mota como seu sucessor, representando uma continuidade da gestão Eduardo Cunha. Precisamos de uma nova direção com mais transparência e compromisso com o povo brasileiro, meus caros e minhas caras. Turma. É hora de pôr o povo na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. O PSOL é um partido maravilhoso, né, gente? É isso aí. É isso aí. Excelente nome. Excelente nome do pastor Henrique Vieira. É importantíssimo que a gente apoie o pastor Henrique nessa disputa, né, gente? Senão o Arthur Lira vai para cima de todo mundo. Tem o vídeo aqui do lançamento da candidatura e eu quero trazer para vocês, para a gente também acompanhar e para a gente também poder entender tudo o que está rolando, meus caros, minhas caras. Eu acabei de ver também que o Boulos fez ontem um evento. A gente vai exibir no final da live, tá, gente? Eu vou trazer aí para vocês também essas questions. Mas vamos lá. Vamos começar então aqui, meus queridos e minhas queridas, com o pastor Henrique Vieira trazendo o discurso dele como presidente da Câmara. Vamos ver juntos aqui. Isso aqui é muito importante, meus caros, minhas caras. Nós, do PSOL, vamos apresentar a nossa candidatura à presidência da Casa. Eu me sinto muito grato e honrado por ter sido escolhido por essa bancada tão competente, tão valiosa, tão combativa, tão necessária para expressar o nosso programa para a Câmara dos Deputados em nosso país. O último companheiro nosso que cumpriu essa função com excelência foi o companheiro Chico Alencar, que é uma referência minha há muito tempo, e eu me sinto honrado de dar continuidade à voz do Chico e ser uma expressão da coletividade, dos meus amigos, das minhas amigas, da nossa bancada. Preparei aqui alguns pontos bem objetivamente com o meu caderninho, que a imprensa já conhece, especialmente da atuação na CPMI do 8 de janeiro. Em primeiro lugar, não há condição política para nós do PSOL de apoiar o deputado Hugo Mota, respeitamos a legitimidade da sua candidatura, mas alguém que é indicado por Arthur Lira e aliado histórico de Eduardo Cunha é uma impossibilidade completa para nós. E alguns pontos justificam mais ainda porque temos uma candidatura própria que vem do PSOL, mas esperamos dialogar com todos os parlamentares democráticos deste parlamento. Primeiro ponto, nós defendemos de forma contundente, sem ambiguidade, sem margem para dúvida, sem anistia para quem tentou um golpe contra a democracia em nosso país. Vocês entendem por que a gente apoia o pastor Henrique Vieira? Sem anistia, gente, sem palhaçada com esses golpistas aí. Tem que ter prisão mesmo, tem que rolar isso mesmo. Vamos lá. Isso não pode ter dúvida sobre a nossa posição. Eu participei, nomeado pelo PSOL, da CPMI do 8 de janeiro. Investigação profunda, provas consistentes. Foi por pouco que nós não tivemos a concretização de um golpe. Se esse golpe tivesse sido concretizado, e foi por pouco, nós teríamos nesse país tortura, desaparecimento forçado, prisões sumárias, execuções, censura, cassação de mandatos e suspensão do calendário eleitoral. O grupo político que tentou um golpe é o mesmo que defende e exalta a ditadura militar nesse país, que praticou todos estes crimes. Portanto, não é exagero, não é espetacularização ou sensacionalismo. Atenção à sociedade brasileira. Foi por muito pouco. E nós não estaríamos aqui, provavelmente. Nem vocês nos entrevistando, nem nós colocando com liberdade a nossa posição. Portanto, houve tentativa de golpe de Estado, abolição violenta, com grave ameaça do Estado democrático de direito.
por meio da constituição de uma organização criminosa ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com participação do alto escalão, Secretaria-Geral da Presidência, ministros e alguns generais. Portanto, nos estranha o atual presidente da Casa não se pronunciar e o seu indicado à sucessão não se pronunciar sobre o imediato arquivamento de qualquer tentativa de anistia para golpistas nesse país. Esse é um ponto absolutamente fundamental da nossa candidatura. Além disso, na pauta do sem anistia, as democracias vão se fragilizando por meio do derretimento, do enfraquecimento das suas instituições. Então, a linha de raciocínio é a mesma. Como, companheiro Chico Alencar, o presidente da Câmara não defende, no limite, a própria Câmara. Porque se esta é a casa da pluralidade, e deve ser, da divergência, do debate de ideias, da democracia, não é uma pauta exclusivamente de esquerda, nós somos de esquerda, mas é uma pauta da república, da democracia, da cidadania. O presidente da casa e o seu candidato fazer jogo político em cima de arquivar ou não uma tentativa de anistia para quem quase, por muito pouco, conseguiu implementar um golpe contra a democracia nesse país. Nesse sentido, a nossa candidatura também não normaliza violência política de gênero e de raça. Como presidente da casa, por que não sonhar e trabalhar por isso? Quero zelar pelo bom debate de ideias. Na democracia cabe centro, cabe esquerda, cabe direita, divergência política, progressistas, liberais, conservadores. Nós queremos dizer: não normalizamos a extrema-direita como força política legítima que cabe dentro do jogo democrático. O que é crime tem que ser tratado como crime. A extrema-direita é estruturalmente antidemocrática. Muitas violências políticas se perpetuam e se normalizam diante dos nossos olhos, no plenário e nas comissões, especialmente contra mulheres e LGBTs. Nós não podemos achar que é liberdade de expressão. Isso é absolutamente inaceitável dentro do jogo democrático. Terceiro ponto, eu sou pastor, mas vou falar pouco, estou caminhando para o final. Como acontecem os golpes no século XXI, ainda afirmando que essa candidatura é uma candidatura pró-democracia, sem anistia, que não normaliza a violência política. Veja, no século XXI... Estão gostando desse discurso, gente? Não esquece de ajudar no Pix, nos Superchats. Para ajudar com Superchats é muito simples. Infelizmente, a gente não está ao vivo hoje no Facebook. Cliquem aqui do lado direito, utiliza o seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado no cifrãozinho. Ajuda no Superchat, que é bastante importante. Se você preferir ajudar diretamente na sua conta bancária, abre o aplicativo do banco, manda um Pix para folhademocrata@gmail.com. Quem manda 20 pilas ganha livros. Nós temos 4 livros de presente para vocês em PDF. Nós temos uma caneca por R$80. Nós temos vários benefícios para as pessoas que ajudam a Folha Democrata, como a Xanda já está ajudando e estimulando vocês também a contribuírem. Vamos lá, gente, que hoje eu vou estender a live. Vamos embora. Os golpes não se dão necessariamente, Sâmia, com tanques na rua e exército na rua. Sim. Nós temos a difusão de um terror psicológico que faz a disseminação do medo e a fabricação do ódio por meio das milícias digitais. Esse é o Congresso que o presidente da casa, em determinado momento, não quis colocar para votar um projeto para regulamentar a atuação das empresas mais ricas do capitalismo contemporâneo, que lucram com discurso de ódio nas redes sociais. Nós, uma vez com poder de pauta, queremos valorizar liberdade individual, liberdade de expressão, mas queremos sim regulamentação das plataformas, porque por meio dela, sabe o que acontece, Tarcísio? Carro-bomba perto do aeroporto de Brasília, como obrigado, aconteceu Lilian, em 2022. querida. Homem-bomba na frente do STF, como aconteceu há 2 semanas atrás. Essa candidatura, sinceramente,
é para não permitir um consenso em torno da possibilidade da extrema-direita ser legitimada. Carro-bomba, homem-bomba e plano de assassinato contra autoridades não é a extrema-direita fazendo outra coisa, senão sendo a própria extrema-direita e utilizando milícia digital para massificar na sociedade o medo, o ódio, o pânico moral e a violência. Nós não podemos deixar de afirmar dentro do parlamento brasileiro a defesa da democracia, sem anistia e o enfrentamento à violência política. E, por fim, na defesa da democracia, por que sem anistia? Por memória, verdade e justiça. Não se trata de vingança, se trata de senso de justiça. Eu, como cristão, sou discípulo de Dom Helder Câmara. Sabe, Ivan Valente? Eu tenho aqui um companheiro que inclusive foi alvo e vítima de tortura na ditadura militar. Então, em memória destas pessoas que lutaram para que tivéssemos aqui hoje, nós levantamos a bandeira do sem anistia. Se Hugo Mota tem dúvida sobre honrar o legado, o sangue, o corpo destas pessoas, nós não temos dúvida de que memória, verdade e justiça fazem parte da preservação da democracia nesse país. E a segunda razão, caminhando para o final, de uma candidatura própria do PSOL para dialogar com o conjunto da casa, tem a ver com sequestro do orçamento do Poder Executivo pela imoralidade do valor exorbitante das emendas parlamentares. Sabe quando começa isso? Começa com a assinatura do senhor Eduardo Cunha e vem se desenvolvendo até Arthur Lira. 50 bilhões por ano. Parte disso sem transparência, rastreabilidade e controle social. Isso tem ferido de morte a capacidade de qualquer governo de planejar a política pública, olhar para o conjunto da população, identificar demandas e aplicar recursos. Nós aqui, para ser muito didático e honesto, defendemos uma modalidade de emenda com isonomia, valor fixado, transparência, rastreabilidade e controle social. Isso pode ser uma contribuição justa do parlamento brasileiro ao orçamento, contribuindo, sim, com a aplicação de recursos públicos. Isso é uma coisa que nós defendemos e fazemos de forma transparente, democrática e participativa. Agora, gente, outra coisa é o que se faz nessa casa. São bilhões de reais que nós não sabemos para onde vai. Isso significa perda de capacidade do orçamento público de melhorar a vida do nosso povo. Moradia, emprego, renda, saneamento, assistência social, soberania alimentar. Então, esse sequestro do orçamento do Poder Executivo é uma anomalia, desequilibrando a relação entre os três poderes, desequilibrando a lógica da governabilidade e, sinceramente, abre brecha, sim, para esquema, apropriação indevida, corrupção e, lá na ponta, quem sofre é o povo. E o último ponto que eu quero levantar, que justifica e muito a nossa candidatura, é que, veja, o presidente da casa tem o poder da pauta. Ele ouve o colégio de líderes, assim diz o regimento interno, e, a partir disso, ouvido o colégio de líderes, ele determina a pauta. Agora, curiosamente, está no nosso regimento interno. A partir dessa reunião, ele decide o que vai ser votado e já indica no próximo mês. No próximo mês. Porque isso daria previsibilidade para fazer um bom debate de ideias, para as equipes estudarem os projetos e aqui ser uma casa de bom debate político sobre projetos. Senhoras e senhores, nós nem sabemos o que vai ser votado hoje. Não há previsibilidade nenhuma. Isso é decidido em algum lugar. Muitas vezes, sequer no colégio de líderes, o debate é aberto. A pauta vem de tarde para a noite. Isso é risível, é um desrespeito ao trabalho dos bons parlamentares e das equipes que querem estudar, se preparar, emitir opinião. Eu não acho isso tecnicismo, não. Eu acho isso muito grave.
Você não liberar a pauta, em algum lugar não democrático, ela está sendo definida. E a capacidade da gente estudar, pesquisar, se preparar e votar diminui sensivelmente. Mas, além disso, nós temos um compromisso. Havendo uma presidência da casa do nosso campo, projetos contra a classe trabalhadora desse país, sinceramente, não vão andar. O papo é político, sincero e honesto. Essa Câmara, hoje, é pressionada por interesses de ajuste fiscal, de corte de gastos, de não ampliar investimentos para o nosso povo. Nós, com poder de pauta e capacidade de ouvir o colégio de líderes, mas na prerrogativa do presidente decidir o que vai à votação, pressão para aniquilar ainda mais as condições do nosso povo, não passa por nós. Agora, acabar com a jornada 6x1 passa. Projetos de soberania alimentar, combate à fome, passa. Projeto de demarcação de terra indígena e de reforma agrária, passa. Projetos de defesa da Amazônia, da Mata Atlântica, do bioma, da biodiversidade, nós vamos botar a celeridade, queremos que aprove. Projeto de defesa do povo negro, dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres, da diversidade. Sim, nós temos lado. O lado da democracia, da justiça social, da soberania alimentar, do combate à fome, da defesa da biodiversidade. O governo brasileiro, para concluir, acabou de lançar uma aliança global contra a fome. O quanto isso vai influenciar a Câmara dos Deputados para ela se comprometer com uma agenda de soberania alimentar e de combate à fome. Pessoal, nossa candidatura não é mimimi, não é sectária, não é meramente demarcatória. Não dá para fechar com o aliado de Eduardo Cunha, indicado por Arthur Lira, que tem dúvidas sobre o que fazer com o projeto de anistia. Sim. Não dá para fechar com alguém que não tem compromisso com o povo mais pobre, explorado, trabalhador deste país. Então, assim, vamos dialogar com todos os deputados, vamos usar a imprensa, as redes, as ruas, porque esse partido cumpre a sua função. Necessário, relevante, combativo, democrático, disposto ao bom diálogo, respeito à diversidade, firmeza e projeto. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui e temos convicção de que... Oi? De que? Finaliza, deputado. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. É o meu primeiro mandato e como pastor que respeita o Estado laico, a diversidade, homem negro, militante dos direitos humanos, me sinto profundamente honrado de representar esses companheiros, de ser o candidato da Erundina. Bem, isso para mim é para colocar no meu currículo para o resto da minha vida. Estou muito feliz, muito honrado. Que bom que existe voz dissonante, serena, ponderada, corajosa, equilibrada e coletiva para dizer: extrema-direita, não normalizamos. Fascismo, não trabalhamos como força política legítima. Defesa dos trabalhadores, não abrimos mão. Espero que tratem com respeito quem defende profundamente a democracia nesse país. É isso, gente. Pastor Henrique Vieira, o nome, nosso nome para a Câmara dos Deputados. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.